Meus irmãos, a paz do Senhor, mais um dia com vocês aí, tô meio sumido, vim aqui dar um feliz ano novo para vocês, desde já, e falar que hoje eu vou deixar mais uma palavra para vocês, uma devocional para vocês. Hoje eu vou falar sobre Mateus 14, no seu versículo 24 até o 33, que fala assim: Entrando o barco já estava longe há muitos estadios na terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: És tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco cessou o vento e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Hoje eu vou falar sobre fé e atitude e fé. Fé e atitude. Entendeu? Ali a gente está deparando com uma atitude que Pedro teve. Por que atitude? Porque ali tá naquele texto, vai falar que no barco não tinha só Pedro, mas estava Pedro mais o restante dos discípulos. Mas o único que teve atitude de falar: Se és tu, Jesus, faça que eu venha até ti. E ele se lançou ao mar para poder andar sobre as águas. Quando os discípulos viu Jesus andando sobre a água, teve medo e achou que era um fantasma. Mas Jesus sempre tem uma palavra de ânimo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Assim, tem de bom ânimo. Sou eu. Aí é onde Pedro fala: Se és tu, manda-me ir até você. Pedro até andou sobre as águas, mas ele, por um momento, deixou de olhar para Jesus. Ele olhou para o vento e as dificuldades. Meus amigos, assim somos nós. Assim somos nós, seres humanos. Lá, naquele momento, Pedro era um ser humano. Ele olhou, ele deixou de fitar os olhos em Jesus, olhar para Jesus e olhar pelo vento. O vento e as ondas ao contrárias, as ondas grandes, e deixou de olhar para Jesus, começou a olhar o que estava no redor dele. Aí foi onde que ele perdeu a fé e começou a submergir, a se afundar, no caso. Então, gente, o que eu falo hoje para vocês, a mesma coisa que aconteceu hoje, passando para o dia de hoje,
para o dia de hoje, o dia atual. É a mesma coisa eu e você. Se a gente se deixar olhar as dificuldades da vida, a, as dificuldades da vida, as nossas lutas da vida, as nossas provas que Deus nos dá o prova que a gente passa pelo decorrer da vida. Se a gente deixar de olhar para Jesus, a gente vai fazer igualzinho Pedro, afundar, entendeu? Então nunca deixou de olhar para Jesus, sempre olhe para Jesus. E outra coisa, meus irmãos, Deus não dá nada que não que não que a gente não possa suportar. Vou deixar um breve testemunho sobre minha vida. O ano passado, em março, eu saí para poder trabalhar, saí contente de trabalhar, poder trabalhar. Não, deixei minha esposa em casa, mas eu sempre quando eu saio de casa eu faço, Deus, vá na minha frente, me protegendo e me guardando. E a mesma coisa eu fazia quando eu entrava do portão para dentro da empresa. Então eu falava com Deus, para Deus me guardar, me proteger dentro daquele lugar, porque é um lugar muito perigoso onde que eu trabalho, entendeu? Mas mesmo assim Deus deixou que acontecesse alguma coisa comigo. Eu fui atropelado pela empilhadeira, quase morri, perdi um pedaço bom da minha perna, estou em processo de recuperação ainda. Vou ter que passar por uma cirurgia ainda, mas eu estou contando isso para poder edificar a vida de vocês. Mas mesmo assim, eu não deixei de crer em Jesus. Às vezes assim, eu não deixei de olhar para Jesus. Às vezes assim, eu não deixei de acreditar em Jesus. Teve vezes que eu fiquei desanimado, não vou mentir para vocês. Teve vezes que eu achei que eu ia ficar até depressivo. Ia dar depressão em mim, porque eu não poderia, eu não estava podendo andar, porque eu estava com um rombo na minha perna, minha perna chegou necrosada e tive que passar pela cirurgia onde que arrancou quase metade, né, da minha coxa. Então, eu achei que eu ia ficar depressivo, entendeu? Porque eu fiquei exatamente uns 6 meses só deitado em cima da cama. Andava muito pouco. Era da minha cama até a cozinha só. Então, e mesmo assim com dificuldade, com a ajuda da minha esposa. E mesmo assim, eu, graças a Deus, suportei isso, ganhei essa vitória que em Cristo Jesus. Deus me permitiu que eu passasse por isso? Permitiu. Mas graças a Deus Ele me deu a vitória. Agora falta pouco para eu poder voltar a trabalhar de novo, voltar às minhas atividades normal. Graças a Deus estou andando muito bem. Mas eu estou deixando essa testemunho para você ficar de edificação para a vida de vocês. Vou deixar a última palavra para vocês, que é essa aqui. Nunca deixe de olhar para Jesus. Vou repetir de novo. Nunca deixe de olhar para Jesus. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque o nosso refúgio, a nossa fortaleza sempre vem dele, de Jesus. Ele que é o provedor da nossa vida. Ele que está no controle da nossa vida. Se a gente de manhã acorda, faz assim, ó, consegue respirar, é porque ele permitiu. Porque se ele não permitir, a gente não consegue nem acordar no outro dia. Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje, entendeu?
que venha edificar a vida de vocês, tá bom? Fique com Deus, a paz do Senhor.